Isaías, o filme transformador de 2025, profecias divinas reveladas que trazem milagres incríveis. No ano em que o rei Uzias morreu, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 1-3, Ara. O templo tremeu com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Isaías, um jovem profeta de Judá, estava ali, em um dia que começou como qualquer outro, mas que se tornaria o marco de sua vida. Isaías sentia o peso da corrupção moral que permeava sua nação. O povo de Judá se afastava de Yahvé, buscando segurança em poderes estrangeiros, enquanto a ameaça do exército assírio crescia. Em meio a essa inquietude, ele mergulhou em oração fervorosa, clamando por discernimento e direção. E foi então que, despojado de toda a sua confiança, se viu diante da glória do Senhor. Ao observar a santidade divina, a inadequação de Isaías se fez evidente. Ai de mim! Estou perdido, sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías 6:05, Ara. Mas um dos serafins voou até ele com uma brasa viva, tocando seus lábios e declarou: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Isaías 6:07, Ara. Nesta experiência transformadora, Isaías recebeu a chamada de Deus: Quem enviarei, e quem há de ir por nós? Isaías 6:08, Ara. Com coragem, ele respondeu: Eis-me aqui. E assim, estava preparado para levar a mensagem de juízo e esperança a um povo cativo pela sua própria obstinação. Enquanto Isaías proclamava a verdade de Deus em meio a palácios e praças, viu os olhos do povo se tornarem cegos pela incredulidade. Confiem em Yahvé, não em alianças egoístas. Gritava ele, mas as palavras ecoavam em vão. Os líderes de Judá se divertiam com as alianças com outras nações. Diante da iminente invasão assíria, com a cidade em temor e desespero, Isaías se retirou para orar. Ele sabia que a ajuda verdadeira não viria do homem, mas da intervenção divina. E Deus, fiel ao seu povo, revelou ao profeta a vinda de um Redentor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:06, Ara. Enquanto seus contemporâneos permaneciam indiferentes, a esperança da promessa despertava um clamor ferido em Isaías. Ele se lembrava da dificuldade e a incerteza que enfrentaria ao proclamar essa mensagem. Em uma praça central, ele ergueu sua voz mais uma vez. Arrependei-vos, confiai no Senhor. O julgamento virá, mas ainda há esperança. Suas palavras eram como um farol em meio à tempestade. Quando o exército assírio chegou às portas de Jerusalém, o desespero tomou conta. As alianças fracassaram. Em intensa oração, Isaías clamou por socorro ao Senhor. E numa noite silenciosa, Deus enviou seu anjo, uma devastadora intervenção que destruiu o exército inimigo, salvando a cidade. Isaías 37:36, Ara. Entretanto, mesmo quando a cidade se regozija por sua salvação, o coração do povo permanecia dividido. A verdadeira transformação clamava por um retorno ao Senhor. No templo, sozinho, Isaías refletia sobre a profundidade de seu chamado e as dificuldades que ainda o aguardavam. Como pode um povo que se desvia de Deus receber suas promessas? Uma pergunta que repicava em seu peito. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Assim, Isaías, determinado a ver não apenas a salvação de sua cidade, mas também a genuína mudança de atitude entre seu povo, voltou à sua oração.
Ele buscava fervorosamente um sinal, um milagre que iria além da mera intervenção física. O futuro de Judá ainda estava nas mãos de Deus, e a jornada para o coração de seu povo ainda estava se desenrolando. A continuidade da jornada de Isaías o encaminhou para um momento crucial de sua missão. Em meio à agitação e incerteza que dominavam Jerusalém, sua alma ardia com um intenso desejo de ver a manifestação da glória de Deus entre seu povo. Ele se levantou pela manhã, determinado a buscar a face do Senhor, quando foi guiado a um campo nos arredores da cidade, um lugar silencioso, escondido da agitação urbana. Ali, isolado em meio à criação, ele ergueu suas mãos ao céu. Ó Senhor, escuta meu clamor. Como pode um povo que se voltou para a incredulidade experimentar teus feitos? O juízo se aproxima e as almas se perdem. Descobre, Senhor, a luz da tua verdade. Isaías 54, Ara. Ao terminar sua oração, a presença de Deus envolveu o local como uma nuvem. Isaías caiu em adoração, sentindo a paz que ultrapassa todo entendimento, quando uma voz ressoou. Isaías, meu servo, escuta o que direi. O coração deste povo está endurecido, mas ainda dará ouvidos ao meu chamado. Ao ouvir estas palavras, o profeta se levantou, incapaz de conter a reverberação da promessa divina. Como, Senhor? Como poderei restaurar a esperança de um povo tão distante de ti? O Senhor respondeu com firmeza, enviarei sinais e maravilhas através de ti, para que todos saibam que eu sou o Senhor. Onde há escuridão, tu levarás luz. Onde há dúvida, levarás a certeza do meu poder. Prepara-te, pois começará um tempo de grande transformação em meio à tribulação. Isaías 61, Ara. A confiança renovada encheu o coração do profeta, mas as palavras de Deus também traziam consigo um fardo. A publicidade e a rejeição poderiam estar à espreita. Contudo, o chamado estava claro e a paixão por sua nação ardia em seu peito. Eis-me aqui, Senhor. Eu irei, mesmo que a mensagem traga dor. Encorajado, Isaías retornou a Jerusalém, onde a cena era de clamores e agitações. Povo aflito buscava consolo das autoridades, mas em meio a toda a confusão, o seu chamado não fora em vão. Percebendo sua oportunidade, o profeta subiu sobre um monte, levantando sua voz acima do clamor. Povo de Judá! Ouçam a palavra do Senhor. Ele não esqueceu de vós. Convertei-vos a ele, pois a porta da misericórdia ainda está aberta. Seu tom de urgência fez algumas cabeças se voltarem, mas muitos permaneceu em seus desvios, limitados pela cegueira de seus corações. Após dias de orações, um sinal começou a surgir, como uma semente germinando na terra fértil. Isaías profetizou que um grande milagre viria em breve. As notícias de sua palavra se espalharam, e um grupo de jovens se congregou ao seu redor, buscando compreensão e sabedoria. Profeta, o que devemos fazer para nos reconciliarmos com o Senhor? Perguntou um deles. Voltem-se de todo o coração. Jejuem e orem. Levem as suas cargas diante do Senhor, e Ele fará maravilhas em seu tempo. Respondeu Isaías, a paixão por sua missão resplandecia em suas palavras. Assim, resistindo aos desafios e à indiferença da maioria, um novo remanescente começava a se formar, um sinal de esperança renovada. Em sua vigilância constante, Isaías experimentou um evento que o deixou em expectativa. Uma sombra de um exército se aproximava, mas não era o assírio desta vez. Era a manifestação do próprio Deus, prometendo interromper a ordem natural, um sinal visível de seu poder em resposta à oração fervorosa de um homem. O céu começava a se abrir, e Isaías sabia que o tempo da revelação se aproximava. A promessa de Deus ressoou forte em seu coração: o que se avizinha será como um trovão. Prepare-se, Isaías, pois o povo não apenas verá a salvação, mas testemunhará a grandeza do meu nome dentre as nações. Com emoção e reverência, Isaías se ajoelhou em adoração, ansioso pela vindoura manifestação da glória de Deus, aguardando a resposta para um povo que necessitava desesperadamente de cura. Ele sabia que os próximos dias fariam história, mas até lá, a expectativa do plano divino permanecia como uma chama acesa em seu coração. A manhã seguinte amanheceu em Jerusalém com uma atmosfera densa. Isaías,
revigorado pela promessa que o Senhor lhe fizera, soube que o tempo de agir havia chegado. A cidade, porém, ainda estava tomada pelo desespero. Ele via rostos pálidos e corações pesados, e o seu espírito se apertava ao fazer uma nova ronda pelo povo, sempre buscando aqueles que estavam prontos para ouvir. Assim que subiu mais uma vez ao monte, ele levantou sua voz, que ecoava como uma trombeta pelos corações aflitos. Eis que venho em nome do Senhor dos Exércitos. A sua mão não está encolhida, para que não possa salvar. Isaías 59:1, Ara. E, enquanto proferia essas palavras, uma brisa suave começou a soprar, como se o próprio céu estivesse respondendo à sua invocação. Mas não foram palavras fáceis, enquanto celebrava a expectativa de um grande mover, precisava também confrontar os pecados que haviam enraizado no coração da nação. Escutem, povo. A iniquidade vos afastou de Deus. Voltai para ele e ele retornará para vós. As suas palavras eram um clamor de amor e urgência, e muitos começaram a se reunir em torno dele, atraídos pela certeza de que algo divino estava prestes a acontecer. De repente, uma nuvem escura apareceu no horizonte, aumentando as sombras que se espalhavam sobre a cidade. O medo se instilou nas faces das pessoas, mas Isaías, como um farol de fé, continuou. Não temais. Pois assim como o Senhor fez com Moisés ao abrir o Mar Vermelho, assim se levantará uma grande manifestação da sua glória em nossos dias. Quando ele terminou de falar, uma voz poderosa rasgou o céu, semelhante a um trovão. Meu povo, não temais, pois estou chegando para libertar-vos. Vejo a aflição de meu povo e estou a caminho. Isaías sentiu a reverberação dessa voz em cada fibra do seu ser, e a multidão começou a murmurar, um misto de incredulidade e esperança se entrelaçando. Enquanto a nuvem se aproximava, Isaías sentiu seu coração acelerar. Ele lembrou-se da promessa que receberá, sinais e maravilhas, enviadas por mim. E imediatamente pensou na direção que o Senhor tomaria. Ele sabia que grandes coisas estavam prestes a estourar como um vinho novo em odres velhos. Sabia que a transformação começaria não apenas com a cura física, mas com o despertar espiritual. Os jovens que o seguiam se aglomeravam ao seu redor, com os olhos brilhando de expectativa. Profeta, o que significa isto? O que devemos fazer? A sinceridade em seus rostos refletia a busca por um propósito. Isaías respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade e a doce percepção da presença de Deus. Preparem-se! Santifiquem-se! Pois o Senhor está prestes a fazer grandes coisas em meio a nós. Ele se virou para a nuvem que agora pairava sobre eles, e a multidão contém a respiração, seus corações palpitavam. Então, como que respondendo ao clamor de Isaías, a nuvem se dividiu, revelando um brilho radiante. Luar prismático refletia cores vibrantes, iluminando cada rosto ali presente. A salvação está se aproximando. O Senhor é a luz do mundo! Exclamou Isaías, sentindo a presença divina palpável ao seu redor. Mas, mesmo no meio da glória visível, uma inquietude tomar conta de seu espírito. Algo ainda não estava completo. Ó Senhor, é agora que se cumprirão todas as coisas que falaste? Assim que suas palavras ultrapassaram seus lábios, uma sombra se ergueu, e uma voz suave mais poderosa falou novamente, Isaías, sob a superfície do que vês, há um plano muito maior em ação. Prepara-te para a revelação, pois o que vem não é apenas para salvar, mas também para julgar. Isaías, com medo reverberando em seu peito, compreendeu que o tempo da redenção e justiça estavam próximos. O que estava prestes a se revelar não tratava apenas de sua própria nação, mas de todas as nações, como um testemunho de que o Senhor é verdadeiramente soberano. E ali, naquele monte, em meio ao vislumbre divino, a certeza de que grandes eventos se aproximavam envolveu o profeta. Um novo mistério aguardava, e a grandeza da promessa de Deus ecoava em sua mente. O povo estava prestes a testemunhar que a verdadeira libertação é frequentemente precedida por renovação e purificação. De pé, em meio à expectativa e reverência, Isaías sabia, o tempo da revelação de Deus estava a chegar, e com ela, o cumprimento de sua soberania.
A atmosfera em Jerusalém se tornará elétrica, um tremor de expectativa palpável dominava o ar. Isaías, tomado por uma unção poderosa, escutou o clamor do povo, um eco de angústia e esperança entrelaçados. O Senhor vem para redimir, mas também para trazer à luz os segredos de seus corações. Proclamou. A tensão aumentava, e ele sabia que a revelação estava prestes a entrar em cena. Ao redor dele, muitos se aglomeravam, os rostos refletindo uma combinação de temor e adoração à medida que a nuvem resplandecente se aproximava ainda mais. Ahás, o rei, havia se afastado dos caminhos do Senhor, buscando alianças humanas em vez de confiar na força divina. Isaías sabia que deveria adverti-lo, lembrando-lhe da necessidade de voltar ao caminho da justiça. Rei Ahás, lembre-se de que se não crerdes, de certo não permanecereis. Isaías 7:9, Ara. Mas a hesitação que se manifestava em sua expressão era evidente. O orgulho não permitia que ele se voltasse com sinceridade. A nuvem então se fragmentou, e do seu interior, um raio de luz fulgurante penetrava, desafiando a escuridão que envolvia a cidade. Isaías sentiu seu espírito bradar, e a uma só voz, as pessoas começaram a se prostrar, reverenciando a presença do Senhor que se manifestava. Santidade ao Senhor! Exclamaram, e canções de louvor brotaram de seus lábios, ecoando pelo vale. Mas, em meio à adoração, a voz poderosa retornou, ressoando com uma autoridade que fazia tremer os fundamentos da terra. Isaías, anuncia ao povo que haverá uma purificação. O fogo do Senhor virá para refinar, e o julgamento não se fará tardar. Eles devem escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Isaías sentiu a urgência daquela mensagem, seus olhos estavam fixos na dor e na confusão que cercavam a cidade, mas também via a esperança que brotava em muitos corações. Assim diz o Senhor dos Exércitos, em breve levantarei um estandarte entre as nações, aqueles que se voltarem para mim serão salvos. Ele sabia que a restauração seria precedida por uma batalha interior, mas a vitória por vir exigiria coragem e arrependimento sincero. As lágrimas escorriam pelos rostos do povo enquanto ouviam as palavras de Isaías. Ele observou algumas mulheres, mães de filhos enfermos e maridos perdidos, visitando a cabeceira de um destino incerto, e seu coração se compadeceu. Não desanimeis, porque o Senhor é a força do seu povo. Ele se levantará como um leão e irá à frente de seu exército. O clamor ressoou, e as linhas de preocupação começaram a se suavizar nas faces aflitas. Enquanto a nuvem envolvia a cidade, Isaías percebeu que a luz divina não apenas expelia as trevas, mas também revelava o que estava oculto na alma do povo. O Senhor virá para julgar com justiça, vossas sombras serão expostas à luz. Aqueles que escolherem seguir o caminho do Senhor, a eles pertencem os dias de gloriosa redenção. Somente então, uma visão extraordinária foi concedida a ele. No centro da nuvem, uma forma humanoide, resplandecente como o sol e com o poder de 1000 exércitos, revelou-se. Isaías caiu de joelhos, e com a voz embargada, exclamou, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Enquanto isso, a própria terra parecia estremecer diante daquela manifestação celestial. Isaías, a voz continuava, agora como um suave murmúrio, as 70 semanas estão contando. O Redentor não será apenas para a nação, mas para todos os povos. Vê, pois a obra do Senhor se aproxima, e muitas nações se juntarão a você, para que vejam minha glória. Seus olhos se abriram, não mais somente para o povo de Judá, mas para um chamado que ecoava através das nações. Ó Senhor, o que queres que eu diga ao mundo? Perguntou, a angústia ardendo em seu coração. E assim, deixou-se consumir pela visão de um plano maior que a própria Jerusalém, uma chamada que indicava um tempo culminante na história da salvação. Isaías estava prestes a testemunhar um desdobrar de promessas, uma revelação que não apenas prometia libertação, mas anunciava um compromisso eterno entre Deus e a humanidade. Aguardem, pois o que está para acontecer transcenderá o que podeis imaginar. A justiça e a misericórdia novamente dançarão. E enquanto Isaías sentia a grandeza do plano de Deus, uma palavra reverberou em sua mente, preparai o caminho do Senhor. E todos verão a sua salvação. Com isso,
A expectativa se intensificou enquanto o profeta aguardava, sabendo que o Senhor não apenas se revelaria, mas traria à luz a verdade que transformaria o mundo. Os dias que se seguiram foram marcados por uma inquietação espiritual. Em Jerusalém, a atmosfera ressoava com o eco das palavras de Isaías. O povo, tão acostumado à opressão, começou a se unir em fervor de oração e súplica. Cada esquina, cada rua, se tornaram locais de reunião, onde homens e mulheres invocavam o nome do Senhor, buscando uma resposta, uma direção, uma esperança. Isaías, por sua vez, não conseguia silenciar a voz que agitava seu coração. Ele caminhava pelas ruas da cidade, observando a fragilidade da fé no olhar das pessoas. Mães se reuniam em círculo, seus murmúrios carregados de preocupação e dúvida, todos à espera de uma resposta do céu. Quem dará ouvidos à palavra do Senhor? Pensou ele, sentindo o peso do chamado sagrado que lhe havia sido conferido. Como posso lhes falar da esperança que vi na nuvem? Certa manhã, enquanto orava no templo, uma nova visão foi dada a ele. A nuvem misteriosa, agora com formas de seres angelicais dançando em seu interior, iluminava o santuário com uma luz tão intensa que sombras antigas se dissiparam. Com pasmo, Isaías entendeu que era um chamado não só ao arrependimento, mas também à ação. Leva essa mensagem aos que se afastaram, a voz continuava a ressoar em seu espírito. Diz-lhes que ainda há tempo para a volta. Movido por essa diretriz celestial, Isaías dirigiu-se ao palácio real, onde Ahaz se encontrava. A caminho, ele contemplava as paredes do palácio que, anteriormente, resplandeciam autoridade, agora pareciam opressivas, enclausurando o rei em um manto de incertezas. O Senhor se levantará contra o orgulho dos poderosos, murmurou, preparando-se para a confrontação. Ó, Ahaz, escuta a voz que clama à tua porta. Ao chegar, encontrou o rei à margem do palácio, contemplativo, suas feições revelando um turbilhão de pensamentos. Rei Ahaz, chamou Isaías, não te desvias do caminho. O Senhor é o teu refúgio, e temo que, em tua busca por segurança entre as nações, te percas mais profundamente. Ahaz, com os olhos furtivos, lançou um olhar desafiador. Profeta, o que sabes sobre os meus medos? Respondeu, a frustração transparente em sua voz. Os exércitos se aproximam, e eu necessito de alianças fortes. Não vês o que está à porta? Ahaz, escuta o que vem do Senhor. O foco não deve ser o exército que se aproxima, mas sim o Deus que já está aqui. Se não crerdes, de certo não permanecereis, reiterou Isaías, sua voz se elevando. As palavras esperavam ecoar no vazio do orgulho do rei, mas Ahaz permanecia obstinado. E foi então que, em meio à adversidade, um sinal se fez presente. Uma luz irrompeu do templo para o palácio, e a voz divina clamou, assim diz o Senhor, pede-me um sinal, e eu te darei. A incredulidade do rei tornou-se evidente, ele hesitou, balançando a cabeça. Não tentarei ao Senhor, respondeu, como se as palavras de Deus fossem fútil ofensa a seu regime. Isaías observou a interação com um coração partido. Se não pedes um sinal, então ouve a palavra do Senhor, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7:14. O plano do Senhor é maior que a tua visão. As palavras ecoaram como um trovão dentro de Ahaz. O que Isaías falava ia além das circunstâncias momentâneas e diretamente ao futuro. O milagre prometido estava além de sua compreensão, e a rejeição de um sinal não silenciaria a promessa. Ó Senhor, a que nós estamos nos voltando? Perguntou o profeta, antes de se afastar do palácio, enquanto as sombras cresciam e as estrelas começavam a brilhar. O futuro parecia envolto em mistério, mas dentro dele, uma certeza ardia. O plano de Deus não se abalará, e os dias de redenção se aproximavam, quando não só Jerusalém, mas todas as nações conheceriam a sua glória. Na calada daquela noite, enquanto as murmurações das multidões se acalmavam, um chamado profundo brotou novamente no coração de Isaías: as nações estarão unidas para ver a salvação, e a vida surgirá onde havia morte. Assim, ele se preparou para uma nova jornada, pronto para revelar o que ainda estava por vir, sabendo que a cena do cumprimento se desenrolaria sob os olhos do Altíssimo. Na manhã seguinte,
o sol despontou em um azul radiante, cobrindo as colinas ao redor de Jerusalém com um manto de luz dourada. Isaías, embora visivelmente cansado, sentia um novo ímpeto em seu espírito. As palavras que ele proclamara ao rei as reverberavam em sua mente, junto ao eco de sua convocação divina para um povo que parecia já à beira do desespero. Como um relâmpago cortando o céu, a revelação continuava a vibrar dentro dele, ampliando sua visão além da realidade imediata. Eis que a Virgem conceberá o que isso significaria para a história de Israel. Havia uma esperança escondida naquela profecia que transcenderia gerações. Nas ruas, o murmúrio do povo se tornava mais intenso. Isaías decidiu seguir um caminho diferente para declarar a mensagem do Senhor. Ele dirigiu-se ao mercado, onde um movimento constante de aldeãos comprava e vendia mercadorias, e onde o desespero e a ansiedade por um futuro incerto se misturavam aos gritos de vendedores. Ali, diante de multidões, ele levantou a voz: ó povo de Sião! Escutai as palavras do Senhor! O tempo de espera não é em vão. Em breve, virá um sinal. O Emanuel. Os rostos se voltaram, algumas expressões marcadas pelo ceticismo, outras pela esperança resgatada. As vozes de dúvida começaram a se calar diante da autoridade nas palavras do profeta, e logo um círculo se formou ao seu redor. Mulheres e homens, alguns de joelhos, levantavam os olhos ao céu, enquanto as venerações e clamores se elevavam em um clamor de necessidade e anseio por libertação. Nesse momento, surgiu entre o povo um homem idoso, de cabelos brancos como a neve e um rosto marcado pelo passado. Com uma voz trêmula, ele questionou: ó profeta, e se as promessas não se cumprirem? E se a dor e a opressão forem nosso destino? Com um olhar profundo, Isaías respondeu: quanto mais escura a noite, mais a luz brilhará no horizonte. Não temas, pois está escrito que aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Haverá um filho que levará sobre si os nossos pesos, um conselheiro maravilhoso, um Deus forte. Ele se manifestará entre nós e nunca nos deixará sozinhos. As chagas do povo pareciam começar a ser curadas pela promissão de esperança que Isaías trazia. Olhares se cruzaram, e a consciência da necessidade coletiva renovou a fé de muitos. Com isso, a voz de Isaías crescia em fervor, ecoando através das ruas de Jerusalém. Entretanto, enquanto a multidão vibrava ao som das boas novas, em algum lugar nas sombras, olhos astutos observavam. A corte de Ás, inquieta com a mensagem de Isaías, sabia que a influência do profeta poderia resultar em uma onda de fervor que desafiaria a autoridade do rei. No silêncio de seus planos, conspirações começaram a se formar, firmando a intenção de silenciar a voz que clamava por justiça e verdade. Numa sombria sala dentro do palácio, Ás conversava com seus conselheiros. Esse homem está incitando o povo. As alianças que fizemos são frágeis, e num momento de vulnerabilidade, não podemos permitir que se ergam vozes que ameaçam nossa segurança. Cravou a certeza de que os dias que se aproximavam estariam repletos de tumulto. Já o profeta Isaías, alheio às tramas, retornou à sua meditação, buscando a clareza divina. Ó Senhor, revela o que está por vir. Como será a manifestação da tua promessa? Enquanto ele orava, a nuvem luminosa de sua visão começou a formar-se novamente ao redor de seu espírito. Com ainda mais intensidade, uma nova revelação começou a surgir: o futuro abrangente e majestoso da redenção estava mais próximo do que imaginava. Prepare-se, pois o tempo se aproxima quando o coração dos homens será provado. A voz do Senhor ressoou em sua alma. A aura do cumprimento divino pairava no ar, enquanto o plano soberano de Deus se desdobrava em camadas profundas e misteriosas. Isaías sabia que os próximos dias não seriam apenas um teste para Ás, mas uma revelação do poder de Deus sobre as nações. Um peso de expectativa pressionava sobre seu coração, e ele se alertou para o que seria necessário fazer: levar essa mensagem até os confins da terra. Assim, a tensão aumentava em Jerusalém, e a pergunta que restava no ar era: como Ás e seu povo reagiriam ao chamado de um Deus que não se esquece de suas promessas? E, acima de tudo, qual seria a resposta à futura salva do Emanuel entre eles? Na calidez daquela manhã em Jerusalém, o eco da mensagem de Isaías ressoava em cada esquina e ruga de preocupação no rosto do povo.
Enquanto ele caminhava pelas ruas movimentadas, um novo impulso de fé e determinação ardia em seu coração. A revelação do Senhor pulsava em suas veias, e com cada passo, ele se tornava um porta-voz do divino plano que estava prestes a se desenrolar. Mas as sombras que se formavam nos recessos do palácio de Ahaz eram mais densas do que imaginava. O rei, cada vez mais inquieto, consultou seus homens. O que está oculto nas profecias de Isaías? Que murmúrios de rebelião estão se espalhando entre as massas? Precisamos agir, e rápido. O temor alimentava sua paranoia e, com ele, um coração endurecido contra qualquer sinal de esperança. Os conselheiros, comprometidos com a segurança do reinado, propuseram agir com astúcia. Que segredo há na vida de Isaías? Se forem reveladas suas fraquezas, poderemos desacreditar sua voz. Isso seria apenas um início, mas a intenção de silenciar o profeta era uma ode à própria cegueira do rei. Enquanto isso, Isaías, em meio ao murmúrio da multidão, compreendia que a batalha que estava se formando não era apenas uma disputa política, mas uma luta espiritual pela alma de Israel. Ele dirigiu seu olhar ao céu em súplica e, com o sopro do Espírito, começou a profetizar em alta voz. Assim diz o Senhor de Israel: eis que sou eu quem levanta um estandarte em meio à tempestade. Aquele que confia em mim não será confundido. As palavras eram como lanças de luz, atravessando a espessura da incerteza. Muitos começaram a gritar em resposta, clamando ao Senhor por proteção e direção. A atmosfera carregada de expectativa trazia um sopro de vida, mas ao mesmo tempo, um manto de trevas se aprofundava na mente de Ahaz. Nos dias que se seguiram, o rei ordenou que a cidade ficasse sob vigilância redobrada. Esquadrões de homens leais sussurravam pelo mercado e nas ruas. Qualquer um que se atrevesse a elevar a voz contra o rei ou suas alianças era alvo de um aviso ameaçador. O povo, então, tornava-se um campo de batalha entre a fé e o medo. E como se já não bastasse, em sua busca por respostas, Ahaz buscou novas divindades em terras distantes, sacramentando alianças que não reconheciam o Deus de Israel. Ele não via que seu coração se tornava uma armadilha para próprios laços, pois ao desprezar a luz que Isaías trazia, ele se precipitava em um abismo de desespero. Novamente, o Senhor falou a Isaías: desperta, meu profeta. Levanta-te, pois a obscuridade que recobre os olhos de Ahaz e de seu povo só se dissipará pela luz do meu testemunho. Mas a resistência será grande. As provações que hão de vir são um caminho difícil, mas por meio delas, meu propósito será revelado. Isaías sentiu o peso do chamado, e seu coração balançou entre o temor e a confiança. Ele sabia que seria um testemunho ao mundo, e que a verdade divina se manifestaria em meio à crise. Com um espírito determinado, ele caminhou até os portões da cidade, onde o povo se reunirá em prece. Ao se aproximar, ele ergueu os braços, em alta voz, exclamou: a iminente salvação do Senhor se aproxima. Preparem-se, ó filhos de Sião, pois o Senhor não os esquecerá. Ele trará redenção, e as cadeias que oprimem caíram por terra. A confiança de Isaías na palavra do Senhor era tanto uma luz quanto um desafio. Enquanto ele proclamava, sombras no palácio se agitavam, e o plano que se desenrolava contra ele se tornava ainda mais sombrio. Aqueles que buscavam interromper a mensagem de esperança logo se viriam diante de uma verdade que não poderia ser contida. E assim, ao encerrar sua proclamação, um silêncio começou a se formar, pesado e expectante. Ao meu povo, o que se aproxima dará origem a um novo pacto. O testemunho do Emanuel será um dos maiores feitos da história. A pergunta pendia no ar, galopante como um batimento de coração: o povo de Deus se levantaria contra a noite que se aproximava ou permaneceria cativo do medo? E o mais crucial: o que os planos de Ahaz revelariam em confronto ao desejo soberano do Senhor? Ainda havia mais para se desenrolar. Isaías sabia que a mão de Deus ainda estava alinhavando os fios do destino. Haveis a esperança que renova? Está prestes a emergir, mas não sem provações. Prepare-se, pois novíssimas revelações de Deus se aproximam de nossos corações. A jornada estava apenas começando, e a revelação da salvação estaria atenta ao desejo perpétuo de verdade e amor que Deus havia prometido. O sol se erguia no horizonte, lançando raios dourados sobre a terra de Judá,
mas os corações do povo ainda estavam mergulhados em sombra. As palavras de Isaías ecoavam como um cântico, mas em seus ouvidos havia um peso de incerteza. O rei Ahaz, em sua torre de alucinações e medos, tecia novos acordos com nações vizinhas, buscando segurança nas sombras, enquanto o verdadeiro refúgio estava nas promessas do Senhor. Naquela manhã, a cidade de Jerusalém estava em tumulto. O povo se reunia nas praças, discutindo como poderiam resistir à opressão subjacente. Entre eles, uma mulher chamada Miriam, marcada pela fé, ergueu sua voz. Se temos um Deus que nos promete salvação, então, por que tememos? Precisamos buscar ao Senhor de todo o coração. As palavras dela pareciam carregar um peso profético, e aqueles que a rodeavam começaram a murmurar em apoio. Mas o medo ainda reverberava, como um tambor distante. Afinal, a segurança era uma moeda falida nas mãos dos que não conheciam a verdadeira liberdade. Do outro lado, nos palácios luxuosos, o rei estava em agonia. Sombras dançavam em seus olhos enquanto ele ouvia as más notícias que lhe eram trazidas. Um de seus generais, um homem chamado Rezim, cercado pelo fervor da guerra, aproximou-se. Majestade, o povo murmura, já não mais obedecem seu comando. Precisamos garantir nossa posição. Somente através de alianças sanguinárias poderemos manter este reino. Ahaz assentiu, mas seu espírito estava angustiado. Ele percebia que a verdadeira luta não era contra os inimigos do exterior, mas uma batalha de fé que se desenrolava em seu coração. Frustrado, ele decidiu convocar mais uma vez os sábios e adivinhos de suas novas alianças, buscando sabedoria nas trevas, mesmo diante das evidências da luz. Enquanto isso, Isaías, em meio ao tumulto nas ruas, sentiu outra confirmação do Senhor. Ele se assentou em um lugar alto, observando a agitação. Com olhos perscrutadores, ele viu Miriam, a mulher de fé, e outras pessoas se unindo em oração. O Espírito Santo veio sobre ele, e sua voz ressoou em meio ao clamor. Ó casa de Davi, será que não entendeis? O Senhor não se calará diante da opressão. E então, em um súbito impulso de coragem, ele declarou, assim diz o Senhor, se não crerdes, certamente não permanecereis. As palavras cortaram o ar denso como uma espada. Alguns se regozijaram, enquanto outros duvidaram, e a divisão entre os que creram e os que temeram se tornava cada vez mais nítida. O rei Ahaz, ao ouvir sobre a ousadia de Isaías, ficou furioso. Este profeta está incitando o povo contra mim. Precisamos colocá-lo em silêncio. Ele girou-se, convencido de que todo o seu poder e astúcia seriam suficientes para controlar a situação. Mas Isaías, capacitado pelo Espírito, não recuou. Ahaz, encolhido em sua própria insegurança, não vê que a salvação se aproximará somente àqueles que se voltarem para o Senhor? E assim diz o Senhor, peça um sinal, Ahaz. De qualquer parte, escolheria o mais alto no céu ou nas profundezas, para que sua fé não vacile. O rei embrenhou-se em sua própria teimosia, recusando o convite. Não tentarei ao Senhor. Foi sua resposta temerosa. Mas ali, em seu orgulho, ele não percebia que a recusa lhe custaria caro. O Senhor tinha um plano que iria além do entendimento humano. A tensão crescia à medida que os dias passavam, e a profecia de Isaías se movia como uma corrente elétrica por entre o povo. Eles começaram a acreditar de tal forma que suas orações eram como braçadas de esperança. Ahaz perceberia que a esperança de um povo unido era mais poderosa do que qualquer aliança carnal. E assim, as palavras de Isaías ecoaram mais uma vez na cidade, o Emanuel virá. Com ele, a liberdade de si mesmo, e a aparência do nosso Deus na forma de um menino. As promessas se aproximavam, e com elas, um novo nível de revelação estava prestes a se manifestar. Mas nas sombrias alcovas do palácio, um novo plano contra Isaías começava a se gestar, e o povo se preparava para um confronto que definiria o futuro de Israel. Pois acima de todos os reinos, a soberania de Deus não poderia ser desfeita, e as profecias ressoariam além do tempo. Qual seria, então, o desfecho dessa obra divina? O povo, com seus corações aguçados, se perguntava, poderá o Senhor salvar Israel através de um espírito quebrantado? E assim,
a narrativa se aprofundava, cada vez mais perto do cumprimento do plano soberano de Deus. A jornada de fé estava em seus estágios mais críticos, onde as sombras se encontravam com a luz, e a verdade se tornava uma espada de dois gumes. O que mais estaria por vir, quando o Senhor falasse claramente ao seu povo? O céu começava a se encobrir de nuvens, e um vento frio ensopava as ruas de Jerusalém. O temor se instalara nos corações, enquanto rumores de guerra cresciam, e a sombra do inimigo se alastrava como uma doença contagiosa. Miriam, a mulher de fé, continuava a guiar o povo em oração, sua voz poderosa se erguendo entre sussurros de impotência. Busquemos ao Senhor, pois Ele é a nossa fortaleza. Através do clamor sincero, a salvação virá. Exclamava, determinada. E, enquanto a cidade ansiava por um sopro de esperança, no palácio, Ahaz se debatia em seu prato de inseguranças. As reuniões com os seus conselheiros tornavam-se uma verdadeira cena de desespero. Se apenas pudermos selar um pacto com a Assíria, o poder deles os manterá longe de nós. Gritava Rezim, seus olhos brilhando com a ambição desenfreada. À medida que seus planos se desenrolavam, Ahaz fechava-se ainda mais, rejeitando a direção dos profetas. Mas o Senhor não abandonaria o seu povo. Isaías, vigiando de seu espaço elevado, subitamente sentiu um peso sobre seu coração. A palavra do Senhor ecoava forte em sua alma: levanta-te, Isaías. Porque o povo que está em trevas verá uma grande luz. Ele, então, levantou-se em meio à multidão, e uma chama de ousadia foi acendida em seu espírito. Ó povo de Judá! Em meio a essa obscuridade, não temais. Assim diz o Senhor: um jovem virá, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Cada palavra que saía de sua boca parecia um estalo reluzente no silêncio sufocante. As pessoas começaram a olhar para Isaías com reverência. Mas nas sombras do palácio, Ahaz, atormentado, fechava os punhos, consumido pela raiva e pelo medo. Esse homem é uma ameaça. É hora de agir. Ele convocou homens influentes e, em um sussurro maligno, planejou eliminar o profeta. Precisamos silenciar as vozes que nos desafiam, aquelas que incitam o povo contra nós. Mande que ele seja preso e que nunca mais profira aquelas palavras ousadas. A escuridão brotava do coração do rei, e, à medida que seu plano se concretizava, a luz tremulava nas almas dos que acreditavam. Mas Miriam, sentindo a inquietação no ar, reuniu o povo novamente. Não cederemos ao medo. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? O nosso Deus é um Deus de milagres. Nesse momento, em meio à multidão, um lírio surgiu entre as pedras uma criança, chamada Emanuel, com um brilho radiante nos olhos inocentes. E assim, a cena dividiu-se. De um lado, o palácio fervilhava de conspirações, enquanto do outro, o povo se lançava em adoração. As vozes se uniam cantando: eis que o Senhor nosso Deus nos guiará. O seu braço nos sustentará durante as tormentas. Isaías, imperturbável, vislumbrou o cenário que se desenrolava. O Senhor revelou-lhe a profundidade de sua palavra: as promessas de alegria e redenção não dependem de alianças humanas. Estou a caminho. Dentro de seu coração, ele sentiu que uma declaração tão poderosa não poderia ser desfeita por homens. O dia se aproximava, e com ele, a clara distinção entre os que confiariam nas promessas do Senhor e aqueles que se apegaram ao medo. Ahaz, cada vez mais isolado em sua teimosia, não percebia que o seu reinado estava prestes a ser abalado. No entanto, o dilema se intensificava. Como pode um simples menino redenção trazer? E se os planos do rei interferissem no desígnio divino? Perguntava-se o povo. Enquanto os dias se tornavam horas e as horas, momentos, Isaías sentia que algo novo e poderoso estava para se revelar. O plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar de maneira incrível, e a salvação descrita em palavras ainda ocultas não tardaria a brilhar em meio às trevas. Mas o que viria após essa revelação poderia mudar tudo. O Senhor traria, através de sua coragem fiel, um novo capítulo, e com ele, uma luz incomum. A promessa se aproxima, Isaías murmurou,
enquanto contemplava as sombras dançantes do palácio. E a pergunta permanecia: quem verdadeiramente crerá? O que sucederá quando o reino do céu irromper em meio à terra? E assim, a tensão aumentava, com os destinos entrelaçados de um rei perdido e um povo esperançoso, aguardando o dia em que se cumpriria a palavra: um menino nos nasceu. O sol despontou em um céu nublado, e a atmosfera de Jerusalém estava impregnada com uma expectativa palpável. As vozes do povo se ergueram em adoração, a fé renovada vibrando nas ruas, contrastando com a crescente obscuridade que se desenhava no palácio do rei Ahaz. O temor corria como veneno entre os membros da corte, enquanto Ahaz se debatia entre suas alianças humanas e a chamada inegável para retornar às promessas de Deus. Isaías, firme em sua determinação, estava a caminho do templo, decidido a proclamar mais uma vez a mensagem de esperança e juízo. Ele sabia que o tempo se esgotava, e que a nação se encontrava em uma encruzilhada. Com cada passo, uma certeza se intensificava dentro de seu coração: a luz da verdade não poderia ser ofuscada por ameaças humanas. O Senhor é minha fortaleza e meu escudo, proclamava Isaías em meio ao caminho. As palavras fluíam naturalmente, preenchendo o ar com um poder inegável. O povo se aproximava, suas faces ansiosas voltadas para o profeta. Olhando para eles, ele viu que a fé estava começando a ganhar raízes em suas almas, mas ainda havia muitos em dúvida. Escutai! O braço do Senhor não se encurtou para que não possa salvar, e seus ouvidos não estão surdos para o clamor de seu povo. No entanto, a escuridão no palácio estava em plena frenesia. Ahaz, angustiado por rumores de revoltas e descontentamento popular, deliberava com seus conselheiros. Isaías deve ser silenciado antes que sua voz se torne um grito de rebelião. Uma conspiração começou a tomar forma, reforçada por um medo que consumia o rei, fazendo-o buscar cada vez mais segurança nas alianças que jamais trariam paz verdadeira. Enquanto isso, na praça, o fervor continuava a crescer com palavras de fé do profeta. Virtude e misericórdia habitarão em Sião. Um menino nos nasceu, e o governo estará sobre seus ombros. Quando a monumental verdade ressoou, um profundo silêncio riscou a multidão, seguido por um clamor de adoração entusiasmada. Muitos sabiam que o futuro dependia da resposta ao chamado de Deus. Percebendo a reação da multidão, Ahaz decidiu que era hora de tomar medidas drásticas. Você inicia o cárcere de Isaías. Chame os guardas, ordenou, a raiva moldando suas palavras. No entanto, no meio de sua determinação, ele se esquecia de uma verdade essencial: o Deus que prometeu não abandonaria seu povo. Isaías, dirigindo-se ao templo, sentiu uma mudança no espírito. O peso do Senhor estava sobre ele, e uma nova revelação voltava-se para sua mente. Ele se ajoelhou e orou fervorosamente: ó Senhor, revela-me o teu plano. Como pode um homem que teme por sua vida pregar um evangelho de esperança? E rapidamente, a resposta veio: Isaías, levanta-te. O que estou prestes a revelar não diz respeito apenas a Judá, mas a toda a terra. Meu propósito se cumprirá, e não será detido por mãos humanas. A voz divina ecoou clara e poderosa, enchendo-o de uma confiança inexplicável. Ele se levantou e foi recebido por um grupo de jovens que esperavam ansiosamente por suas palavras. Isaías, sabendo que os tempos eram sombrios, exclamou: Jovens! A luz do Senhor se levantará sobre aqueles que andam nas trevas. O Emanuel não se limitará a um pequeno povo, mas será uma luz para todas as nações. Nem todos em Jerusalém conseguiam perceber a totalidade da visão que Deus tinha para sua redenção, mas à medida que as notícias de suas palavras se espalhavam, havia um despertar. As primeiras fagulhas de esperança acenderam os corações. Entretanto, as cortinas do palácio se fechavam, enquanto Ahaz e seus conselheiros tramavam. Se não conseguirem silenciar Isaías, teremos de agir contra sua voz. Preparem uma emboscada. Tudo isso atingia os ouvidos atentos do Senhor, que, em seu plano de salvação, já imunizava seu profeta de qualquer perigo. A tensão estava prestes a chegar ao ápice. Isaías, consciente de que o clamor por ajuda subia até os céus, não hesitou. Ele já havia sentido a força divina fresca, como um vento novo soprado sobre as águas. A
resistência do povo e as tramas do rei romperiam em um grande desdobramento de poder. Com coragem, o profeta levantou sua voz para o povo mais uma vez: a promessa do Senhor não falhará. O Emanuel está a caminho. E ali, nas sombras das intrigas, uma nova luz começava a brilhar. O Senhor estava prestes a intervenir. Mas o que viria a seguir seria uma manifestação de sua soberania que deixaria todos, tanto o povo quanto o rei, sem palavras. Ali estava a chave de um plano eterno, em meio ao caos, para redimir não só Judá, mas toda a humanidade. Isaías, ciente de que seu tempo estava se esgotando, olhou para o céu e viu a nuvem da resposta divina se aproximando. Ó Senhor, que tua vontade se cumpra. Tenho certeza de que o tempo da revelação está mais próximo do que podemos imaginar. E com isso, o profeta se preparou para o que estava por vir, reconhecendo que a verdadeira libertação frequentemente envolve um chamado à justiça que, ameaçada por corações endurecidos, deve ser respondida. A estrada estava preparada, e a expectativa pairava no ar. O céu estava prestes a abrir, e com isso, o que se aproxima mudará o curso da história.